volto aqui para usar a expressão rigor para o tal do manifesto. Contra a pressão que o próprio governo criou. Não foi o mercado financeiro que criou essa pressão. Na hipótese de que tenha sido o mercado financeiro, essa pressão vem de muito antes, certo? Sim, porque as pessoas veem o número, qualquer um pode ver, a conta não está fechando, a dívida pública está aumentando, a coisa está apertada no Brasil. Olha a inflação de alimentos, nós falamos aqui sobre onde, olha a inflação da carne, nos últimos 12 meses o acumulado. Os números estão aí. O equilíbrio fiscal brasileiro é um delírio. A meta fiscal do governo Lula, ela se descolou da realidade, virou um fim em si, vão bater a meta. Aí você vai ver para aquilo que a meta fiscal deveria proteger, né? Balizar, sinalizar. A meta fiscal cumprida e a dívida pública explodindo. É um governo gastador. Calote não dá mesmo, esse aí. Gasto que não tem. A pressão de agora para corte de gastos, essa pressão vigorosa, quem criou foi o próprio governo Lula. Porque perdeu a oportunidade no passado de, inclusive quando criou a fantasia do arcabouço fiscal, que morto na origem, como eu mostrei na hora, aquele furo grotesco de que você vai rebater o aumento da despesa com o aumento da arrecadação, só que se aumenta a arrecadação com o fim do teto de gastos, o arcabouço fiscal deixou isso passar, você aumenta a arrecadação, você aumenta os pisos de saúde e educação. Então, você aumenta a despesa obrigatória que você queria compensar com o aumento de arrecadação. Deixaram isso passar, a morte do arcabouço fiscal estava ali. Preferiram fantasiar, tiveram as chances, com antecedência, de encaminhar com calma, sem movimentos bruscos, com planejamento, a gestão fiscal da dívida brasileira. Não o fizeram. E agora é esse desespero aqui, cuja novela acompanhamos com grande atenção. Então, manifesto do PT contra o pacote de gastos e contra a pressão pelo pacote. Método Lula, nenhuma surpresa. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, assinou em nome do partido esse manifesto. Você acha que Gleisi Hoffmann assinaria esse manifesto sem o aval de Lula? Você acha que nesse momento em que se está discutindo com o próprio presidente, mais ou menos convencido, já fechou ou não fechou o pacote, inclui ou não inclui a defesa, os militares, você acha que Lula, nesse momento, não seria consultado por Gleisi Hoffmann na hora de assinar pelo PT, partido do presidente, fundado para ele, e ela é presidente porque ele quer que Gleisi assinaria esse documento sem consultar Lula? Para, gente. É a mesma lógica de Lula convidando todos os ministérios da área social para participar dos debates com Haddad sobre o que entra ou não entra no pacote. Isso é um processo para que ele faça, afinal, a sua síntese. Todos esses são Lula. Haddad é Lula, Simone Tebet é Lula. Lula, né? Gleisi é Lula, Lupe é Lula, Marinho é Lula. Tudo Lula, tudo estimulado por ele. Você acha que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sai da reunião disparando, dizendo: no meu ninguém mexe, se mexer eu peço demissão. Você acha que o cara sai de reunião assim, disparando contra o pacote do governo, que ninguém conhece, mas ele sai disparando, dizendo que no meu ninguém mexe, como se fosse a casa dele? Faz isso sem o aval de Lula? Ou isso é Lula em essência? Gleisi assina esse documento contra o corte de gastos sem que Lula saiba? Certo? Para concluir o programa de hoje, registro que o governo levará esse pacote ao Congresso, na forma possivelmente também de uma emenda à Constituição,
nesse momento de agenda artificialmente apertada. Está tudo embolado, um monte de projetos a serem votados, projeto de mais, tempo de menos, e o que acontece em circunstâncias assim é autoritarismo, atropelamento, urgência padrão Lira, tudo isso tendo o seu preço. Então, projetos de mais, tempo de menos, preços mais caros. Preços mais caros, em função do tempo de menos e do volume de projetos a serem encaminhados, isso fazendo muita espuma, lá pelo fundo, gloriosamente, passando a boiada. É agora que a boiada passa. Qual boiada? A boiada das emendas parlamentares, da continuação do orçamento secreto, é o que mais importa. Aliás, na negociação do pacote do governo, qualquer que seja esse pacote, estará lá. Vamos fazer passar a manutenção do orçamento secreto, a continuação da emenda de comissão, com uma superfície preferencial para a operação do orçamento secreto. Uma pequena lista de fila de projetos aí para esse final de ano. LDO aberta, lei de diretrizes orçamentárias que baliza o gasto no Brasil, está aberta. Deveria ter sido votada em junho, antes do recesso. Mas foi um ano de recesso, não tem antes de recesso. Tem um recesso. LDO aberta, portanto, a lei orçamentária anual, o projeto de lei orçamentária anual. A regulamentação da reforma tributária, vocês esqueceram, ainda faltam 2 projetos. Um no Senado, outro na Câmara, e vai e volta. Regulamentação da tributária. Auxílio gás, esquecemos? Ministério das Minas e Energia, aquela contrabando para tentar colocar o auxílio gás fora do orçamento, fora, portanto, do limite fiscal, fora do teto de gastos, do arcabouço fiscal, assim foi encaminhado. Temos que resolver isso, está lá, o Haddad vai negociar, está trabalhando demais, está cansado, segunda-feira, está cansado já o ministro Haddad, abatido. Tem o projeto das emendas a que eu me referi, o mais importante para o parlamento, a continuidade das emendas, entrega o anel para manter gorduchos os dedos, entrega a emenda PIX, que, meu Deus do céu, muito obrigado, Lira, a emenda PIX vai ter objeto, olha, um pouco de república, a gente vai saber para o que vai o dinheiro, vai ter uma vinculação com o projeto, muito bom, mas em troca disso, garantido o ponto de partida 50 bilhões. Como falamos de 50 bilhões hoje nesse país que precisa cortar despesas, partindo de 50 bilhões em emendas parlamentares com a garantia de reajuste anual, fantasticamente, vamos que vamos, claro, dotação mantida, mas também garantido a estrutura autoritária da emenda do relator, não, a emenda do relator é a versão 1.0, emenda de comissão, a fachada, o presidente da comissão, fachada, atrás do qual os donos do parlamento fazem as suas distribuições, opaca e autoritariamente, manda o dinheiro para você porque você é meu aliado, para você não. É assim que isso está sendo mantido no projeto aprovado na Câmara, agora vai ao Senado, o Senado promete votar essa matéria nessa semana, parece que também amanhã o Senado deve votar o projeto das emendas, de mais transparência das emendas, né? Que loucura! E, bom, dizem que vão mexer, tem algumas tentativas de emendamentos desse projeto, a senadora Soraya Tronic olhando muito para essa questão das emendas de comissão, querendo acabar com essa fachada, mas o relator desse projeto, desse teatro, né? Porque isso aqui é tudo um teatro, a partir daquele acordo que o Supremo promoveu. Não nos esqueçamos disso, tá, pessoal? Flávio Dino fez uma gestão correta, controle de constitucionalidade, apontou o problema das emendas, agiu para suspendê-las, a distribuição está suspensa ainda desde agosto, mas depois abriu uma mesa de negociação. Então ele subordinou o controle de constitucionalidade à solução negociada política, entregou para parlamento e governo negociarem, e é isso que saiu dessa negociação. O autor do projeto na Câmara, aprovado na Câmara, é um deputado do PT, Lula, governo, do Maranhão, muito ligado ao Flávio Dino. Eu não estou dizendo que haja um teatro, certo? Estou mostrando algo de teatral. O relator, quem foi
na Câmara, Elmar Nascimento. Pode estar rompido com o Lira, não são mais amigos, mas quando o bicho pega na hora da onça beber água, é Elmar Nascimento que você chama. Tudo isso comunica. Aí vai ao Senado agora o projeto. Projeto que existe simplesmente para convencer teatralmente, certo? Narrativa, discursivamente convencer o Supremo Dino a liberar o pagamento das emendas que estão suspensas desde agosto. Será que vai ser assim? Será que o Supremo vai chancelar mesmo, conforme a embocadura da coisa mostra, esse projeto aprovado na Câmara e que será votado no Senado? Quais sinais vêm do Senado? Vamos mudar o projeto? Vamos para cima da emenda de comissão que está passando, é a boiada passando, a emenda de comissão continua sendo a superfície para o orçamento secreto em 2025. É o legado de Arthur Lira para o trânsito tranquilo ao novo presidente, tudo mais constante, Hugo Mota. Sinais do Senado. O relator na Câmara foi Elmar Nascimento, o relator no Senado será o senador Ângelo Coronel. Aquele, eu fui buscar isso, já escrevi a respeito, é uma obra-prima do discurso, Ângelo Coronel, aquele que considera as formas de gestão corrente das emendas parlamentares conquistas. Conquistas de quem? Do Brasil? Não. Do parlamento, dos parlamentares. E aí, diz Ângelo Coronel, abro aspas para ele. E conquistas, essas conquistas, abro aspas, conquistas terminam virando cláusula pétrea. Fecho aspas, Ângelo Coronel. Com que conquistas? As formas como o parlamento governa bilionários fundos parlamentares, as formas opacas e autoritárias como o parlamento controla bilhões em fundos orçamentários. Essas conquistas, Ângelo Coronel diz que terminam virando cláusulas pétreas. Então, vejam esta obra-prima, veja se não é uma obra-prima isso, Giane, o senador Ângelo Coronel está dizendo que vira cláusula pétrea, algo que afronta a Constituição da República, lá onde estão as nossas tão caras cláusulas pétreas. O orçamento secreto, essa gestão, a forma como se gere o orçamento no Brasil, a partir do parlamento, as emendas parlamentares, são uma afronta gravíssima a vários princípios constitucionais, como nós vimos na eleição. Uma afronta também à paridade de armas na disputa eleitoral, porque isso aqui virou um fundo eleitoral paralelo. Afronta ao princípio da eficiência no gasto público, da administração qualificada do gasto público. Afronta ao princípio da publicidade, dom de transparência. E o senador diz que isso aqui conquistas que terminam virando cláusulas pétreas de afronta à Constituição da República, onde estão as cláusulas pétreas. E eu me lembro, porque eu tenho memória, já escrevi sobre isso, fui resgatar a fala, o provável relator do projeto de emendas no Senado disse o seguinte, Ângelo Coronel, só se perde a conquista, só se perde esse controle sobre as emendas, só se perde sob um guerreiro do povo parlamentar. Só se perde a conquista sob lança nas costas ou sob tortura. Vai dar certão. Pode ficar tranquilo que a rapaziada vai acabar com o orçamento secreto. Vai atender o Supremo. O Supremo vai ser atendido aqui e, claro, cada um fazendo o seu papel, vai liberar as emendas parlamentares, porque essa galera aqui deu transparência e equidade à gestão dos fundos orçamentários pelo Parlamento da República.